Agora. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à leitura do livro Um Só Corpo na Prática, do irmão Bruce Einstein, né? Seguindo aqui no tema Nossa responsabilidade para com os que abandonaram o divino centro de reunião. O que costuma ser mais perigoso do que forçar pessoas a entrarem na assembleia local é sair atrás daqueles que abandonaram a assembleia. Ao considerarmos este assunto do espírito reunindo, precisamos entender que espalhar é uma obra de Deus tanto quanto reunir. Então a gente pode ver isso em Gênesis 3, 23 a 24. Deixa eu ver se eu abro aqui. Que a minha outra guia. Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor depois, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ver também 2 Reis 17, 20 a 23. Só para a gente ter, né, as bases bíblicas aí do que o irmão acabou de falar, né? Que a obra de espalhar também é uma obra de Deus, tanto quanto reunir. É estranho a gente ouvir isso, né? Mas é também. Espalhar é uma obra de Deus, tanto quanto reunir. Então a gente viu primeiro ali Adão e Eva sendo expulsos, né? Do jardim do Éden, sendo tirados, expulsos do jardim do Éden. Agora vamos ver 2 Reis 17, 20 a 23. Pegou outra assim aleatório para a gente ver. 2 Reis. Deixa eu ver aqui. 20 e 23. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Tá vendo aqui? Então, até que os tirou... Ô Wesley, sem cortar você, eu acho que quando você está compartilhando não está aparecendo aqui não. Pelo menos para mim não. Não? Deixa eu ver O, aqui. o, os versículos, agora apareceu. Apareceu? Pronto. Então, vou ler de novo. Ó. Pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos despojadores até que os tirou de diante da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel
em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Aí é quando houve a divisão, né, do reino de Israel. 10 tribos se separaram de 2 tribos. E Jeroboão foi o causador dessa divisão. Ele foi quem ficou à frente dessas 10 tribos. E aqui está falando, né, que o Senhor até que os tirou de diante da sua presença. Quem fez isso? Deus, né, fez isso, tirou eles da presença deles. Então, voltando aqui. Então a gente leu dois textos bíblicos aí falando disso, né, que precisamos entender que espalhar é uma obra de Deus tanto quanto reunir. Então aqui tem vários outros textos aqui, ó, que a gente pode depois também, se os irmãos quiserem, também ver e ler. Vamos ler um do Novo Testamento, né? A gente leu 2 do Velho Testamento. Vamos ler aqui do Novo Testamento, tem aqui Efésios 1, 10. Vamos ver aqui, Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, ele está falando de tornar a congregar porque teve um momento que deixou de congregar. Então, o Senhor, Deus vai estar fazendo isso de novo, congregando de novo todas essas coisas aí em Cristo, só que agora em Cristo Jesus aí, né? E então ele vai estar fazendo essa obra. Do mesmo forma como ele fez, ele espalhou, ele também reúne. Vamos lá. Então a gente leu 3 textos bíblicos aí, né? Vamos continuar. Às vezes o Senhor peneira o seu povo. Ele os prova e às vezes permite que sejam espalhados. Satanás é o grande divisor e dispersor, e o Senhor, pelo Espírito, é o grande reunidor. Todavia, o Senhor, em caráter de disciplina governamental de seu povo, pode permitir que Satanás tenha acesso aos santos e faça seu trabalho de dispersar. Então, a gente está vendo aí que quem faz essa obra, né, de dividir o povo de Deus, falando agora, né, de nós agora, da igreja, da casa de Deus, da igreja, quem faz essa obra de dividir é Satanás. Mas muitas vezes o Senhor pode permitir, né, uma divisão na Assembleia porque está tratando com ela, né, em disciplina. A gente pode ver isso também, sabe aonde? 1 Coríntios, acho que deixa eu ver se ele colocou aqui, mas 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Lembre-se que Coríntios, né, é uma assembleia problemática, muito problemática. E aí a gente vê aqui no verso, aqui, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias. Heresias aqui é no sentido de formação de grupos, né? Dentro da Assembleia ali. Então, ou seja, a formação de grupos é uma divisão, mesmo que não estejam assim separados, mas estava dividindo, né? E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eu não compartilhei, mas aqui, ó. Então, 1 Coríntios 11, 17, 18 e 19. Então, até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem.
Então, isso está acontecendo nessa assembleia aí, né? Estava acontecendo nessa assembleia de Coríntios, uma assembleia muito problemática, cheia de problemas, inclusive de heresias ou formação de grupos heréticos, de grupos de irmãos, formando grupos que seguiam mesmo pensamento, a mesma doutrina, mesmo que a doutrina não seja uma doutrina, uma má doutrina. Pode ser até uma sã doutrina, mas se é dado tanto destaque e ênfase numa doutrina a ponto de formar um grupo que segue aquele tipo de, aquele aspecto da doutrina, aí vai estar dividindo. Mas no caso aqui, né, a gente vê que Paulo fala, até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem. Então, voltando aqui, repetindo, né? Às vezes o Senhor peneira o seu povo, ele os prova e às vezes permite que sejam espalhados. Satanás é o grande divisor e dispersor, e o Senhor, pelo Espírito, é o grande reunidor. Todavia, o Senhor, em caráter de disciplina governamental de seu povo, pode permitir que Satanás tenha acesso aos santos e faça o seu trabalho de dispersar. Né? Deixa eu botar aqui um pouquinho. Continuando, né? Então, os irmãos entenderam aí, né? Acho que aqui, nesses textos aqui, tem um exemplo também dessa mesma divisão lá do povo de Israel, quando dividiu, né, o reino ali, 10 tribos e 2 tribos. As 10 tribos ficavam sendo chamadas Israel, as 2 tribos Judá, que era a tribo de Judá e Benjamim, mas ficou conhecido como o reino de Judá, e as 10 tribos, o reino de Israel. E aconteceu que quando houve essa divisão, Roboão, que era o filho de Salomão, o sucessor legítimo, né, do reino, ele quis ir de encontro às 10 tribos para lutar, guerrear contra elas. E o Senhor impediu ele de fazer isso, dizendo que ele é quem tinha feito aquela obra. Né? E não permitiu que eles se levantassem e fizessem guerra contra seus próprios irmãos. Então, continuando. Isso também, irmão, só ressaltando outra coisa aqui, né? Pegando isso aí como um princípio, né? De que, né, o Senhor, a gente sabe que Satanás é quem faz essa obra de dividir, dispersar, Satanás é que é o tentador, ele é quem faz, também procura fazer com que o cristão ele peque, ele perca a comunhão, né? A gente sabe que é Satanás que faz isso, né? Mas a gente sabe também que, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, ele tem o controle de todas as coisas. E muitas vezes, se acontece algo em nossa vida por alguma coisa que algum caminho que nós estamos tendo que não é bom e o Senhor quer corrigir, muitas vezes ele pode até permitir que Satanás, né, toque em algum aspecto da nossa vida para a gente despertar para aquele caminho mal que tá indo errado, né? Então o Senhor pode permitir. Então a gente lembra de Jó, né? Jó foi ali tocado por Satanás porque Deus permitiu, né? Não foi porque Satanás aqui chegar lá e já foi. Não, Deus que permitiu. Porque Jó era um justo, né? E Deus o via assim. Mas Deus estava querendo também tratar com Jó e assim permitiu. Então, pegando um princípio aí de ensinamento para nossas vidas, irmãos, com relação a isso aí, tudo que acontecer na nossa vida, tudo que acontecer, a gente tem que reconhecer o Senhor em nosso caminho e buscar dele, né, saber qual o propósito daquilo que está acontecendo em nossa vida. Então, muitas vezes, a gente pode, vou dar um exemplo assim, cair enfermo, ficar enfermo.
Ah, pode ser, é porque já estou ficando velho mesmo, as enfermidades vêm, a dor no quarto vem, a dor das juntas vem, né, as ites da vida chegam ao nosso corpo, pode ser. Mas como cristão, né, a gente tem que levar ao Senhor, né, e perguntar qual é o propósito. Por que isso, Senhor? Né? Pode ser a coisa pior que possa estar acontecendo na nossa vida. A gente tem que ir ao Senhor, ir ao nosso Deus e Pai, e se a gente não sabe o que é, se a gente não tem entendimento, não tem um discernimento logo de imediato, de que é algum tratamento de Deus, por algo que a gente, algum caminho que nós tomamos, alguma coisa, ou algo que Deus quer, a gente tem que ir perguntar, né? Tem que ir orar e colocar diante do Senhor e perguntar, né? E até isso também, né, dá um descanso e uma, um descanso no nosso coração, e quando a gente vai passar por alguma prova, a gente está passando por alguma dificuldade, alguma aperto, a gente sempre pensar que Deus está nos provando. Provando como? Como é prova? Prova, como fala lá em 2 Pedro, né? Provando a nossa fé, ou seja, do tipo assim, como prova o ouro. Pega o ouro tem um monte de impureza, bota no fogo, quando passa pelo fogo, as impurezas saem tudo, né? E aí o ouro fica mais puro, fica mais refinado, sem aquelas impurezas antes que ele tinha antes de passar pelo fogo. E assim o Senhor faz com a gente, né? Ele prova a nossa fé dessa forma, como ouro, né? Então, passamos por essas provas, confiando que Deus assim tá nos colocando nessa situação, nos permitindo passar por essa situação, para que a nossa fé fique mais pura, mais, vamos dizer assim, digna digna da glória do Filho dele, do Senhor Jesus Cristo. E aí, né, quando o Senhor Jesus vier para reinar com os seus santos e com a igreja, né, toda aquela prova, tudo que nós estamos passando aqui hoje, né, vai estar refletindo, né, vai estar refletindo a glória do Senhor Jesus Cristo na sua vida em nós. Vamos estar brilhando mais ainda, vamos falar assim, nesse sentido assim, né? A glória do Senhor Jesus. Sempre lembrando, não é nossa, não é o brilho nosso, não é a nossa glória, é a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor vai fazendo isso com cada um de nós, irmãos, aqui. Vai nos provando. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui o texto de 2 Pedro, para não ficar falando aqui sem falar o texto. Então a gente tem sempre que pensar nisso. Seja o que for que aconteça na nossa vida, isso é interessante porque eu estava lendo só algum texto bíblico essa semana e algum comentário dos irmãos, aquele um capítulo por dia, se eu não me engano, e ele falou exatamente sobre isso, né? Aí eu lembrei agora disso aí, né? Dessa relação aí que há nessa questão que Deus ele pode permitir, né, essa ação aí de Satanás ou permitir alguma dificuldade, algum problema para que ele possa trabalhar, né, na vida e fazendo com que os propósitos dele sejam tenham sucesso, né, no sentido de nos tornar mais agradáveis a ele, mais agradáveis não, mais glorifique mais o Filho dele, né, com a nossa vida. Então, 2 Pedro, deixa eu ver aqui. Não, 2 Pedro não, desculpa. 1 Pedro, capítulo 1. Achei aqui, deixa eu botar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e 7. Olha o que ele fala aqui.
5, 6 e 7, né? Para pegar Ainda não tudo. está compartilhando hoje. Ah, desculpa, peraí. Agora tá, né, Welton? Apareceu aí? Agora ok. 5, 6 e 7. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Lembra que eu falei que quando o Senhor Jesus vier com a igreja, né, nós vamos estar com o Senhor, quando o Senhor Jesus vier para reinar, estabelecer um milênio, a igreja vem com ele, como a esposa e os santos do Antigo Testamento. Então, essa salvação que ele está falando aí vai se revelar nesse último tempo, que é esse aí. Né? Então, vai se revelar o quê? Em nós. Todos verão, né, os santos e a igreja, né, vindo também com o Senhor Jesus Cristo, e vão ver brilhando nesses santos, brilhando na igreja, a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Por que está falando aqui já preste a se revelar no último tempo? Porque não tá, para o mundo não está revelado isso. O mundo não vê em nós, né, a glória de Cristo no sentido assim da salvação. Eles estão aí em trevas e vão viver na vida deles sem querer saber de Deus. Né? Mas quando o Senhor Jesus se manifestar, eles vão ver a glória do Senhor Jesus Cristo, na própria pessoa do Senhor Jesus e também, né, em nós. Né? Então vamos lá. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, ó, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo também. O ouro precisa ser provado pelo fogo para tirar as impurezas e tá, né, poder ser um ouro puro. Então, a mesma coisa, a prova da nossa fé, que para o Senhor é muito mais preciosa do que o ouro. E aí a gente também passa aqui, a nossa caminhada aqui cristã, por essas provas, porque o Senhor está querendo nos purificar como ouro, né? Para que a nossa fé seja assim manifestada, né, no último tempo, trazendo aí, né, o louvor e honra e a glória na revelação de Jesus Cristo. Então é isso, né? É só quis trazer isso para os irmãos, porque eu lembrei, né, que todas as coisas, meus irmãos, né, a gente tem que estar levando ao Senhor e pensando, né, que o Senhor, para cada um de nós, né, a fé pessoal de cada um, né, possa estar entendendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Então, nada acontece na nossa vida que o Senhor não está, vamos dizer assim, sabendo, que o Senhor não está permitindo, que o Senhor não está controlando, que o Senhor não está atuando para um propósito. E os propósitos de Deus, Pai, e os propósitos do Senhor Jesus para o cristão, para as suas ovelhas, são sempre bons. Sempre bom. Os propósitos de Deus para nós são bons. Tá bom, irmão? Então, vamos continuar a leitura aqui. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Ou os irmãos estão entendendo, as irmãs? Tá tudo tranquilo aí? Irmão Elton, se quiser comentar alguma coisa, complementar, fique à vontade, viu? Os outros irmãos também, Isaac, Danilo, Barbudão, todos os irmãos aí. Então, vamos continuar aqui, né? A leitura. Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá ok. Certo. Então,
No passado, o Senhor peneirou os filhos de Israel no deserto. Deuteronômio 2, 14, 1 Coríntios 10, 5. Ele também os peneirou na terra. 1 Reis 12, 24, 2 Reis 17, 20 a 23, 24, de 1 a 4. E no futuro, quando restaurar Israel, ele irá peneirá-los uma vez mais. Amós 9, 9, Ezequiel 20, 33 a 38. Isto Deus faz em seus caminhos com o seu povo, e com o testemunho cristão não é diferente. Aí ele fala de 1 Coríntios 10, 11 a 13. Vamos ler esse. Então, ó, tá vendo? Com o testemunho cristão não é diferente, irmãos. Mesma coisa, o Senhor vai peneirando. Esse peneirar quer dizer o quê, meu irmão? Quando você peneira algo, né? Você pega os grãos lá, sei lá, de milho ou de feijão, alguma coisa dessa, e peneira, você está separando, tirando ali daqueles grãos, né, a palha, tirando a sujeira, tirando aquilo que não presta, que não, que não é bom. Então, quando está falando aí de peneirar, está falando de Deus tratando, no caso com os filhos de Israel, e agora com a igreja, com os cristãos, né, para exatamente purificar, tirar aquilo que não é bom, né? Então, 1 Coríntios 10, 11 a 13. 1 Coríntios 10, 11 a 13. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Muito bem. Então, isso Deus faz em seus caminhos com o seu povo, e com o testemunho cristão não é diferente. Se alguém que abandonou a assembleia não dá sinais de arrependimento, vamos aqui. Se alguém que abandonou a assembleia não dá sinais de arrependimento, fazemos bem em deixar essa pessoa com o Senhor, até que exista tal evidência. Certamente não estamos querendo dizer com isso que o Senhor está tentando reunir aqueles que saíram em uma divisão. Neste caso, Deus está claramente espalhando, apesar de serem sua propriedade. Tentar atrair pessoas assim de volta à Assembleia, porque o lugar delas é ali, sem levar isto em consideração, pode parecer uma atitude amorosa e bem intencionada, mas geralmente acaba criando problemas. Somos avisados da tentativa de Joabe de levar Absalão de volta ao reino antes de existir qualquer mudança nele. Aquilo acarretou uma séria conspiração e muitos tombaram na batalha que resultou disso. Segundo Samuel 14, 18, então só para lembrar os irmãos aí, Joabe era um general, acho, do exército de Davi, Absalão, filho de Davi, certo? E ele se revoltou contra o pai, contra o rei Davi. E esse Absalão, esse general aí do exército de Davi, tentou levar ele de volta ao reino, né? Ou seja, tentou apaziguar ali, trazer de volta para que ele, né, fizesse paz ali com o pai dele, com o rei Davi, e não deu certo, né? E foi que ocorreu uma grande batalha ali, e houve, né, as mortes, né? No final dessa revolta aí de Absalão, ele foi morto, né?
e os que seguiram a ele também, né, na revolta aí contra o rei Davi. Que a gente tem que lembrar, né, ali era uma figura do Senhor Jesus Cristo, o rei Davi, né, quando conquistou ali o reino. Então, seguindo aqui, no final, vemos que foi Joabe quem matou Abisalão. Então, o próprio Joabe depois foi quem matou Abisalão. O mesmo que tentou levá-lo de volta acabou por destruí-lo. A lição aqui é que, se buscássemos por alguém para trazê-lo de volta antes de existir uma mudança na pessoa, certamente não estaríamos fazendo bem a ela. Além de ameaçar o bem-estar da Assembleia, isso pode acabar destruindo a pessoa no que diz respeito àquela verdade. Então, não é bom, né, a gente tentar trazer um irmão que, vamos dizer assim, abandonou a reunião, deixou de ir para a Assembleia, abandonou e não demonstra nenhum interesse e nenhum arrependimento nisso. E não é bom, então, ir lá e tentar trazê-lo de qualquer forma de volta à reunião. Então, é isso que ele está falando. Tem que haver, né? Tem que existir no coração desses que, assim, saíram, né, um arrependimento. Porque, como ele está falando aí, esse sair dele também é uma obra do Senhor. O Senhor está tratando com ele. Então, tem que haver um arrependimento. Se a gente não vê esse arrependimento, a gente tem que esperar no Senhor até ver esse arrependimento. Aí sim, se vê o arrependimento e o irmão manifesta, então, a vontade de voltar e estar reunido, né? Aí os irmãos vão estar prontos assim a receber esse irmão. Mas se não há isso, é um perigo, como esse exemplo aqui que é falado aqui, do Antigo Testamento, né? Desse Joabe aí, esse general do exército Davi, que tentou trazer Abisalão de volta, sendo que Abisalão estava com o coração dele obstinado e, e, não, e sem arrependimento nenhum. E no final só acarretou, né, na morte dele e na morte do Abisalão, né, pelo próprio Joabe, que tentou trazê-lo de volta sem ter no coração dele nenhum arrependimento. Tranquilo aí, irmãos e irmãs? Tá dando para entender aí esse ponto aí que o irmão está trazendo? De novo, né? Ele está falando aqui nossa responsabilidade para com os que abandonaram o divino centro de reunião. Nossa responsabilidade, ou seja, como nós devemos nos portar, né, nessas situações em que há um abandono, né, do centro de reunião. Tem pouco tempo, né, aqui na Assembleia em Salvador, que a gente teve que tirar alguns irmão e irmã também, por causa disso aí, né? Abandono e a Assembleia tentou, né? Fez muitos contatos e procurou e não teve nenhuma resposta. Então, e alguns até uma resposta negativa, né? Dizendo que não viria mais, né? Então, a Assembleia teve que tirar de comunhão, excomungar, né? Como é falado aí, tirar de comunhão esse irmão, irmã. É essa situação. E agora? A Assembleia vai ficar de vez em quando indo lá ver se eles vão votar? Não, né? Tá com o Senhor agora. Se quando o Senhor trabalhar no coração deles, se realmente se arrependerem, eles vão fazer contato, vão procurar de novo o lugar de reunião, né? Mas agora tratados por Deus, pelo Senhor Jesus, né? O Senhor da Assembleia. Então a gente não vai
está aí entrando naquilo que é o tratamento do Senhor, a gente está se metendo e querendo colocar a mão para querer ajudar. E toda vez que a gente faz isso nas coisas do Senhor, a gente só atrapalha, no sentido assim, atrapalha não, nós erramos quando fazemos isso. A gente tem que deixar o Senhor trabalhar. Se o Senhor quiser trabalhar através de nós, aí ele vai nos guiar nisso, e aí a gente vai poder, né, fazer aquilo que o Senhor está nos guiando. Então, aí, nesse caso aí, a gente está vendo, né, através de vários textos bíblicos, princípios, que nos ensina que, nesse caso, de um abandono do centro de reunião, e sem nenhuma manifestação de arrependimento nem nada, a Assembleia tem que tira de comunhão e deixa para que, né, o Senhor vá tratando com esses aí. É certo que Deus gostaria que nos preocupássemos com aqueles que esfriaram ou se afastaram da Assembleia. A palavra de Deus diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas, capítulo 6, verso 1. O Senhor reclama com os pastores que não vão atrás do rebanho desgarrado. Ezequiel 34, 4. Abraão buscou Ló quando este foi levado por um inimigo enquanto morava em Sodoma, um tipo do mundo em sua corrupção. Gênesis 14. O caso do ataque a Ziclag, em 1 Samuel 38, é outro exemplo. Davi consultou o Senhor se deveria sair em busca daqueles que tinham sido levados pelos amalequitas, uma figura da carne. O Senhor lhe disse que fosse atrás deles, e ao fazer isso foi bem sucedido. Davi recuperou a todos. Veja também Tiago 5, capítulo 5, verso 19 a 20. Vamos ver? Tiago, capítulo 5, 19 a 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, aí o irmão já está falando, né? Foi aquele caso que eu falei, né? Assembleia, quando um irmão desanima, deixa de ir, ou a gente percebe alguma coisa, né, que pode ser alguma coisa que o irmão está fazendo, que é um caminho que pode levá-lo a desviar das coisas do Senhor, ou a pecar, né? Então, os irmãos têm que ir até esse irmão e tentar, vamos dizer assim, ajudar o irmão para que ele não siga naquele caminho. Então, ele está dando esses exemplos aí, né? Por isso que ele fala assim, ó, no capítulo 6 de Gálatas, verso 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, então, a gente percebe algo, percebe algum caminho que o irmão está tomando. Se a gente percebe aquilo, a gente pode até entender isso, que o Senhor está nos dando esse discernimento, essa possibilidade de enxergar isso, né? Então a gente tem que ir e tentar ajudar o irmão a não seguir nesse caminho, né? A se arrepender, a deixar, né? Então é como aquilo que está lá falando em Tiago 5, 19 a 20. Então ele dá o exemplo aí de Abraão, por exemplo, que buscou Ló,
Ló já estava morando em Sodoma, e acho que foram 5 reis de outras cidades vieram e tomaram atacaram as quatro cidades, inclusive Sodoma e Gomorra, né, que eram governadas por 4 reis ali. E atacaram Sodoma e Gomorra, levaram, né, um bocado de cativo, e no meio dele estava Ló. E Abraão, ele foi e lutou contra esses 5 reis aí, ou foi 5, ou foi 4, não me lembro, e, né, ajudou no caso aí e conseguiu libertar o sobrinho dele, Ló. Outro exemplo aí que fala de Davi, né? Também quando foi libertar aqueles cativos dos amalequitas. Perceba que Davi, ele busca a direção do Senhor, né? Davi consultou o Senhor se deveria sair em busca daqueles que tinham sido levados pelos amalequitas. Então, perceba que é sempre, não é a nossa vontade, não é a nossa, vamos dizer assim, às vezes o nosso afeto que nós temos até pelos irmãos, nosso amor, no sentido assim que a gente tem uma ligação, né, uma empatia, uma ligação de amizade com o irmão e tudo mais. Não é isso. É o Senhor está guiando, o Senhor está dirigindo, é isso que o Senhor quer que faça. Então, a gente tem que consultar o Senhor em todas as coisas, até como eu falei antes. Tudo, né, a gente tem que procurar saber qual é o propósito do Senhor com aquela situação. E se o Senhor quiser nos usar naquela situação, né, ele vai nos usar. Continuando, muitas outras passagens das Escrituras poderiam ser mencionadas para demonstrar que definitivamente temos a responsabilidade com os que abandonam. Mas depois de repetidos chamados e visitas, chega um momento em que precisamos parar e perguntar: será que essa pessoa está em condições de ser reunida? Ou tudo não passa apenas de meus próprios esforços? Se Deus não estiver diretamente trabalhando com alguém neste sentido, estaríamos trabalhando contra ele. Contra ele, contra Deus, né? O ele aí em letra maiúscula até ele botou, né? Ou ao menos nos precipitando em fazer sua obra nessa pessoa. Nossa contínua inconveniência para com as pessoas que talvez não tenham a fé ou convicção para andarem nesta senda pode não passar de uma obra da carne. Chega um momento quando devemos deixá-las com o Senhor até que sua obra seja evidente nelas. É preciso estar em comunhão com o Senhor para saber quando devemos buscar alguém que abandonou a Assembleia. Alguns podem não passar de causadores de problemas, e precisamos ter cuidado para não trazer pessoas assim para o convívio com os santos. Se por um lado podemos ser obrigados a deixar certas pessoas com o Senhor durante algum tempo, por outro, jamais deveríamos deixar de orar por elas. 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, a gente está vendo aí, irmãos, né? Que tudo é feito na direção do Senhor, né? O Senhor tem que estar dirigindo os nossos passos. E até no nosso cuidado com o nosso irmão, o cuidado que nós devemos ter com o nosso irmão deve ser também,
deve ser também na direção do Senhor. A gente sempre tem que lembrar, qualquer coisa que a gente faça na carne não vai prestar. Qualquer coisa. A gente pode pensar até numa coisa muito bonita, muito admirável, mas se a gente estiver fazendo aquilo na carne, aquilo não tem valor nenhum para Deus e não presta. A palavra de Deus diz que as obras da carne para nada valem, né? Não valem de nada. E então, a gente tem que fazer tudo na direção, tudo segundo a vontade do Senhor. Então, essas coisas aí, tanto você cuidar quanto você deixar de cuidar, tem que ser na direção do Senhor. Agora, ao deixar de cuidar, para deixar somente nas mãos do Senhor, como ele fala aí, né? Uma coisa a gente sempre pode fazer, né? Sempre pode fazer, que é orar por elas, como fala ali em 1 Samuel 12:23. Então, se nossos irmãos, às vezes, né, deixaram o lugar de reunião, abandonaram e não quiseram mais, e então a gente pode, ao menos, né, já que agora está com o Senhor, depois, né, claro, de tentar, depois de buscar, depois de conversar, e a gente percebe que não tem mais jeito e deixa com o Senhor, né, a oração, ainda assim, a oração, ela pode, ela tem o seu lugar, e a gente deve, sim, orar pelos nossos irmãos e irmãs, tá bom? Ficou tudo claro aí, ou alguma dúvida nessa questão, ou alguma pergunta sobre alguma situação prática? Está tudo tranquilo, irmãos e irmãs? Tudo bem. Então, a gente concluiu esse tema aqui, né? Nossa responsabilidade para os que abandonaram o divino centro de reunião. Então, nossa responsabilidade, no final, a responsabilidade que a gente sempre vai ter é de orar pelo nosso irmão, né? Sempre. A gente sempre vai ter essa direção do Senhor para a gente orar e buscar para que o Senhor possa cuidar e tratar. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. São 9h17. Vamos ver se vai dar tempo de ver mais alguma coisa. Ah, sim. Pequenininho aqui, ó. Temas. Todos os cristãos finalmente serão reunidos. Todos os cristãos finalmente serão reunidos. Há um dia maravilhoso chegando, quando todos os santos de Deus estarão congregados a Cristo em sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:1. Aguardamos aquele dia com feliz expectativa. Enquanto esse dia não vem, estejamos confiantes de que o Senhor irá manter o seu testemunho remanescente da verdade do um só corpo. Então, irmãos, a gente às vezes, né, a gente fica realmente assim angustiado, um coração um pouco angustiado, quando a gente lembra de irmãos queridos nossos que não estão reunidos, né, não estão nesse lugar. E às vezes irmãos, não só irmãos em Cristo assim, mas irmãos em Cristo e irmãos sanguíneos, né, de famílias, né, aqui da terra. E que nós temos essa ligação afetiva, amorosa, também por esse lado. E a gente não deve ficar, vamos dizer assim, angustiado, nem preocupados, no sentido de
de que, parecendo que eles vão deixar, né, de estar com o Senhor no dia que o Senhor, né, levar a sua igreja. Porque o Senhor, quando ele vier levar, ele vai congregar, né, todos os santos de Deus que estão em todos os lugares, né? Todos os lugares que temos hoje aí no mundo, né? Desculpa. Então, o Senhor, quando vier, ele vai congregar todos os santos. Então, nossos parentes queridos, cristãos que estão, né, em outros lugares, nosso amigo querido, seja quem for, que a gente tem, né, essa preocupação ou essa pode estar angustiado porque não conhecer essas verdades ainda do um só corpo e do lugar de reunião, de ficar tranquilo, né, que o Senhor cuida deles. E nesse dia, um dia, né, esse dia glorioso, vamos estar todos reunidos, todos congregados a Cristo, né, em sua vinda aí. Então não vai ter mais igreja A, B, C, é só igreja, né? A igreja de Deus, a noiva de Cristo vai estar lá e todos que creram e creem no Senhor Jesus Cristo vão estar lá também, né? Independente de onde esteja hoje, independente de onde esteja hoje. É um cristão, creu no Senhor Jesus Cristo, selado com o Espírito Santo de Deus, né? Um dia, na vinda do Senhor, nós vamos estar congregados com Ele. Terminou, né, Welton? Pelo que eu estou vendo aqui. Ou eu estou enganado? Desce lá no finalzinho mesmo. Não tem mais. Tem não. Aí acho que é o fim. Irmãos, então é isso aí. A gente concluiu hoje o livro Um Só Corpo na Prática, né? Um Só Corpo na Prática. Um livro muito bom. Os irmãos podem estar depois, né, revendo também com mais calma esse livro e tantos outros livros também, né, do irmão Bruce Anstey, o irmão que o Senhor tem usado grandemente, né, com seus escritos aí, nos ajudando, né, porque os escritos dele, a forma de ele escrever e explicar os assuntos, né, são bem atuais assim para a gente e de forma ele escreve de uma forma bem clara para a gente, né, que nos ajuda muito a entender a palavra de Deus, né, os ensinos ali. Então, todos os escritos do irmão Bruce Anstey são muito bons, os, os comentários das epístolas, muito bom. Então, é um irmão que o Senhor tem usado enormemente. A gente lembrar dele, né, nas nossas orações também, lembrar desses irmãos, a gente colocar diante do Senhor. Inclusive, o irmão Bruce Anstey é um irmão que hoje, né, já com a idade dele, e ele está, acho que com mal de parto, se eu não me engano, né? Você sabe que é uma doença que vai progredindo. Então, o irmão, nos últimos tempos, aí ele aumentou muito a, o trabalho dele de estar fazendo esses livros, né, esses comentários e tudo mais, né, porque com o decorrer aí da progressão dessa doença, vai, né, vamos dizer assim, incapacitar ele de continuar esse trabalho aí. Então, ele progrediu muito, assim, produzindo muito material,
E hoje a gente pode, assim, estar desfrutando disso. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, como acabou a leitura desse livro, não sei, para o próximo sábado, o que é que a gente estaria lendo, se algum irmão tiver sugestão, ou a gente pode deixar aí durante a semana, e aí no próximo sábado, se algum irmão pensar ou tiver alguma coisa no coração, aí a gente pode, né, no próximo sábado, de iniciar a leitura de algum outro livro do irmão Bruciense, ou pode ser de algum outro irmão também, né, ou alguma coisa da palavra de Deus, tá bom? Vou estar parando aqui a gravação, a gente está encerrando aqui a nossa reunião, mais uma vez perguntando, né, deixa eu ver aqui, se tem algum comentário, algum irmão, alguma dúvida, alguma irmã, tudo bem? Irmã Lusitânia, pode falar, irmã? Concluímos hoje um só corpo na prática? Foi, irmã. Concluímos. Fica um barulho aqui, não dá para ouvir direito. Concluímos, sim. Concluímos ali com aquela palavra que o irmão coloca, dizendo, né, que mesmo hoje nós estamos, né, vamos dizer assim, o testemunho está dividido e a gente não poder estar congregado com todos os santos, né, aqui na terra, aqui, nesse testemunho aqui, por causa da ruína, mas na vinda do Senhor, nós vamos estar congregados, todos, né, um só corpo. E aí, né, mesmo todos aqueles irmãos nossos queridos, que hoje a gente fica, às vezes, preocupado, né, porque tá em algum lugar onde o testemunho do Senhor não é o nome do Senhor, né, não é honrado, não é dignificado, mas, né, se é o irmão é do Senhor, creio no Senhor, então na vinda dele vamos estar lá juntos. Aí sim, né? Porque o corpo de Cristo é um só. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus, né, que tem o Senhor Jesus como cabeça, é uma só também. O que a gente vê como divisão na igreja é o testemunho, aquilo que foi dado a nós, a nossa responsabilidade de estar dando esse testemunho de que há um só corpo. Isso é que está arruinado, isso que foi, vamos dizer assim, estragado por nós, pelos homens, né? Foi aquilo que Deus colocou em nossas mãos como responsabilidade e nós arruinamos. Mas o que o Senhor Jesus faz, o que Deus está fazendo, uma igreja, um só corpo, a noiva de Cristo, isso é perfeito. É uma só. E não tem divisão. Os membros, cada membro desse corpo está ligado à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Vou parar a gravação aqui.